Olá, hoje vamos fazer uma manta de pescoço com botões. Inicio na máquina, somente na máquina, mas quem preferir fazer na frontura o início e o final também é possível. Enlaço os pontos, aqui eu pus 57 pontos. Essa é uma lã média, de média para grossa. A tex dela é 2, 3, 5. Na malha, eu vou trabalhar na regulagem 8.2. Aqui, como é início, é uma barra, eu preciso diminuir um pouco. Então, eu vou fazer na regulagem 7. Fiz 14 carreiras, agora vamos remalhar. Para ela ter um início que não enrole do jeito que está enrolando aqui. E imite uma barra feita em frontura. Eu vou selecionar 3 agulhas para cima, 3 para baixo. As que estão para cima eu vou soltar o ponto, um por vez. Solto o ponto até embaixo, mas não deixo ele correr. Apanho o ponto aqui com o remalhador, na primeira carreira, antes que ele desfaça tudo. E remalho pelo avesso. Desço o próximo ponto e assim por diante. Eu vou fazer com todos eles até o final. Por isso que eu coloquei uma quantia, antes de fazer a seleção das agulhas, eu já chamei para cima 3 por 3. Poderia ser qualquer tipo de barra. Eu prefiro essa mais larga para ela dar um efeito imitando mais o ponto à mão. Remalho todos e depois já começamos o nosso trabalho. Ela vai ter tranças, casa de botão, tudo isso numa só manta. Então, eu vou terminando por aqui esse remalhado e depois a gente continua. Remalhei todos fazendo uma barra. Agora, antes de continuar o trabalho, eu já vou fazer uma casa de botão. Aliás, 2, uma de cada lado. Vou deixar uma quantia aqui de uns 12 pontos. Transporto 2 para o lado, 2 para o outro. Ergo esse ponto. Aqui eu fiquei com 4 agulhas vagas. Conto novamente 12 pontos. Transporto um para um lado, 2 para o lado e 2 para o outro. 4 agulhas vagas aqui também. Ajusto a regulagem. E vamos refazer esses pontos do meio.
nessa carreira ainda, vamos elevar para eles trabalharem. Desse lado vai casa de botão, na outra extremidade vai o botão. Esse trabalho nós vamos fazer com tranças. Eu vou usar tranças de 2 na lateral, deixo 2 agulhas, deixo 4 agulhas, pego as próximas 2, deito o transportador e faço a trança. Na extremidade aqui, a mesma coisa. Deixo 2, apanho as próximas 2, deito o transportador e transporto. Essa é a forma que eu acho mais fácil de fazer trança sem derrubar pontos. Faço desenho também no centro. Como aqui eu tenho números ímpares, eu vou deixar uma agulha central sem trabalhar. Os desenhos vão ser feitos do lado dessa agulha central. Duas carreiras. Esse desenho furadinho vai ser feito a cada 4 carreiras. As tranças também a cada 4 carreiras. Porém, eu vou fazer mais tranças lateral, não vai ser apenas uma. Então, basicamente, as tranças vão ser feitas a cada 2 carreiras, mas não sempre na mesma agulha. Desenho central. Trança. A casa de botão está aqui bem grandona. Eu estou fazendo esse desenho central que eu acho muito bonito, mas pode ser qualquer outro desenho também. O que vale aqui é o modelo da manta de pescoço agarradinha com botões. Esse modelo tanto pode ser masculino quanto feminino, ele fica muito bem. E assim eu vou fazendo o trabalho render. Porém, quando eu tenho alguma quantia de carreiras já razoável, eu vou deixar 3 agulhas laterais a esse furinho. Desço a próxima até a barra, cuidando para não escapar para a barra.
e refaço de 2 em 2 carreiras, para dar um destaque no desenho central. Agora estou remalhando pelo avesso, mas não estou remalhando todas as carreiras. Então ela fica esse desenho formando uma borboletinha. Isso é muito bonitinho. Deixo 3 agulhas laterais à trança também e solto o ponto. Cuidando para ele não chegar na casa do botão. Então já apanho aqui embaixo, antes que ele escape, e começo a refazer 2 carreiras de cada vez. Uma atrás da palheta, uma dentro, e refaço o ponto. Assim eu tenho um enfeite aqui também, não muitas agulhas vagas. Trabalho feito assim com pequenos desenhos, é sempre bom não deixar muitos vagos quando se tem uma manta, porque senão dá a impressão de que ela foi feita muito na pressa. 3 agulhas laterais à trança, desço o ponto e refaço. É bom sempre não fazer toda a parte e depois remalhar assim, porque senão ela fica muito grande e acaba enjoando de remalhar. Então, vai fazendo de tempos em tempos e desmanchando para refazer o ponto dessa forma. Três agulhas laterais ao desenho central e solta o ponto. E assim eu vou fazendo. O trabalho segue com tranças na lateral e esses centrais, até eu conseguir o comprimento total. Depois, no final, termino com barrinha assim remalhada também. Vou continuando meu serviço e já mostro o resultado para vocês. Cheguei ao comprimento que eu precisava. Agora, paro de fazer os desenhos, faço mais 14 carreiras lisas para fazer esse mesmo remalhado que nós fizemos na base. Seleciono novamente 3 por 3. As que estão em cima, solto o ponto até essa carreira e remalho. Depois, remalho todas.
E essa é a manta de pescoço quando nós tiramos da máquina. As trancinhas, o detalhe das tranças na lateral ajuda a fazer o acabamento para não enrolar. Aqui eu ainda tenho que fazer uma escolha entre esse tipo de botão ou esse. É o mais próximo que eu tenho dessa tonalidade. Ou procurar um outro que seja um pouquinho mais próximo. Talvez procurar um outro. Eu tenho no comprimento total 47 centímetros e na largura 19. É uma espécie de gola avulsa. Poderia ser um pouco mais estreita ou um pouco mais larga, mas não demais. O comprimento também poderia ser um pouco mais comprida, mas não demais. Ela não é uma encharpe que fica muito solta. É uma gola manta de pescoço. Simples de fazer. O detalhe que nós demos em remalhado de 2 carreiras, ele ajuda a formar uma espécie de sanfoninha aqui, uma espécie de elástico. E as trancinhas na lateral também ficam muito delicadas. É um trabalho que foi feito apenas na parte da máquina. Poderia ser iniciado e terminado na frontura, mas para quem não tem, eu mostrei a forma de fazê-lo e que imita o ponto feito em frontura. Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!